Ó, turma, nós vamos iniciar, tá, o livro 4 do livro de vocês, já o livro do quarto bimestre, e vamos falar aqui, ó, sobre o sistema sensorial, tá? Então, o que a gente está estudando aqui? O sistema sensorial. Nós vamos estudar os sentidos do corpo humano, tá? Tato, paladar, visão, olfato, né? Todos esses sentidos nós vamos estudar a partir de agora, ok? Olá, Débora, entrou agora. Beleza? Então vamos lá, turma. Ó, aqui, ó, continuando. Diariamente, realizamos inúmeras atividades, recebemos estímulos para agir, né? A realização de cada movimento, cabecear uma bola, né? Pular uma corda, ou então, né, dar uma raquetada aqui, né, um corte aqui com a raquete de tênis, né? Por exemplo, depende, né, de uma boa coordenação motora. Para que os movimentos sejam realizados com precisão, o cérebro, os olhos e os músculos trabalham em conjunto, né? Então, pessoal, para você conseguir desenvolver a sua coordenação, o seu movimento para cabecear uma bola, pular uma corda, né? Ou então você bater com a raquete, né? Tudo isso você tem que perceber aquilo que está no meio interno, né, no ambiente interno, e você mandar essa informação para onde? Para o seu cérebro. O cérebro pega essa informação que você percebeu no meio externo, interpreta ela e manda uma resposta. Cabecear a bola, né? Pular a corda, ou então dar uma raquetada. Então, pessoal, a nossa coordenação ela vai depender, ok, de estímulos. Nós temos que perceber estímulos, mas que estímulos, professor? Estímulos que estão ao nosso redor, tá? Aquilo que a gente consegue perceber, aquilo que a gente consegue sentir. Tudo isso vai ser mandado para onde? Para o nosso cérebro. Qual é a função dele? Interpretar e mandar uma resposta. A parte do sistema nervoso responsável pelo processamento dos estímulos que nosso corpo recebe do ambiente externo é chamado de sistema sensorial. As células que transformam esses estímulos em mensagens, né, de impulsos nervosos são conhecidos como receptores sensoriais, tá? Então, os receptores sensoriais, ele faz com que a gente consiga, né, perceber os estímulos. E continuando, turma, o nosso... Professor, Oi? então quer dizer que quando a gente tá, quando, por exemplo, eu ando de patins toda manhã. Então, quando eu ando de patins lá na praça toda manhã, eu fazer alguma manobra de descer a rampa, eu já tenho, quando eu desço, minha cabeça já pensa assim, eu tenho que flexionar o joelho e pensar no que eu vou fazer. Então, eles Sim, trabalham juntos? sim, trabalham de forma Ah, coordenada. Os seus olhos estão percebendo, os seus olhos estão vendo determinado obstáculo e ele já manda a informação para o seu cérebro interpreta, olha, tem uma descida. Se tem uma descida, eu tenho que flexionar meu corpo de forma a me equilibrar nessa descida, entendeu? Só que é assim, a sua coordenação, ela vai melhorando com o tempo, não é verdade? Quando você começou a aprender a andar de patins, você andava bem ou mal? totalmente mal. Eu pisava no pé de todo mundo que tentava me ajudar. Pois é, porque você ainda não tinha coordenação motora, né? Então você não sabia ainda interpretar todas aquelas informações e os estímulos que eram mandados, né, pelo seu cérebro para os seus membros, né, inferiores, que são a perna, não eram, como eu posso falar para você,
estimular de forma corretamente, né? Então, você não conseguia, por exemplo, se equilibrar. Com o tempo, você vai aperfeiçoando, né? Isso acontece com todo mundo. Andar de bicicleta, andar de skate, patins, pular corda. Por exemplo, todo mundo consegue pular corda igualmente? Fiz uma pergunta. Não, porque cada um tem seu jeito de pular corda. Pois é, tem pessoas que conseguem pular de forma mais... Eu acho que não. Tem pessoas que gostam de pular de forma mais acelerada, né? E outras mais lenta, né? Por exemplo, quando eu era menino, tinha idade que... Fala. Professor, tem pessoas que pulam como se elas estivessem andando um pé primeiro, depois o outro. Sim. Que vai primeiro os dois pés. Olha, um dia desse eu tive que subir no muro. Eu subi no muro aqui de casa e não consegui me equilibrar. Quase eu caio, eu não consegui ficar em pé no muro. E quando eu era mais novo, quando eu era menino, né, criança, chegando na adolescência, eu corria no muro. Então eu já tinha o equilíbrio, eu tinha uma coordenação para andar naquele muro. E como nunca mais, né, desde a criança até agora adulto, nunca mais pratiquei, né, nunca mais andei no muro, quando eu fui tentar andar um dia desse, que era para pegar determinado... quebrar um galho, então eu não consegui me equilibrar, né? Eu não consegui andar direito. Então, tudo isso, turma, vai dependendo, né, da nossa coordenação. Então, tudo isso depende, né, da nossa coordenação. Oi? Quando eu aprendi a andar de patins, eu aprendi sozinha. Eu peguei assim, ele em casa da minha mãe, e eu peguei e botei no pé e comecei a andar. Com um mês eu aprendi. Só que aí eu passei dois anos sem andar, aí eu fui meio que reaprendi de novo esse ano. Tu vai acabar reaprendendo, se adaptando novamente, né, ao patins, ok? E nosso entendimento do mundo é sempre estruturado pelo cérebro. Porém, os 5 sentidos, visão, tato, audição, olfato e paladar, são uma ferramenta muito importante, né, que nos conecta com a realidade, possibilitando a percepção do ambiente e preservação da nossa existência. Então, esses sentidos, além de nos situar no ambiente, eles nos ajudam a sobreviver. Você consegue perceber quando determinado odor, né, determinado cheiro é prejudicial para a sua saúde. Você consegue sentir, né, quando algo é muito quente, quando algo está muito gelado, ok? Você consegue ver situações perigosas, né? Então, tudo isso, esses sentidos, eles também são fundamentais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência e por nos situar no mundo externo. Olha aqui, os sentidos, por exemplo. Professor, Oi? eu tenho sentido muito isso, de quando eu toco alguma coisa quente, sabia? Porque esses dias ando cozinhando muito. E aí, eu acho que eu já tô com sei lá quantos queimados na minha mão, no meu braço, porque espirra caldo quentinho, aí eu sem querer frigideira quente. Eu conhecia um menino, um rapaz, né, ele trabalhava na panificadora. Ele também já tinha se queimado, como ele tinha que fazer a parte da fritura, né? Ele já estava acostumado já, quando pingava óleo nele. O braço dele era todo queimado, ele não usava nenhuma proteção. Então, o sentido do tato dele se acostumou com aqueles pingos do óleo. Nem doía mais nele. Ele já estava tão acostumado que aquilo nem doía. A gente não, né? Quando você vai fritar lá um nuggetzinho, né? Quem frita, ou então faz no forno, né? Depende. Tem gente que frita ou vai fritar alguma coisa no óleo, fica 3 km de distância, né? Coloca lá o medo de espirrar. Aqui, ó. Oi? Olha, aqui eu já sou acostumada a ver essas coisas quentes, de ver quando. Hoje mesmo, hoje não, semana passada, eu fiz um bolo e eu fui lá ver que o bolo estava bom. Eu simplesmente, sem querer, toquei na grade do fogão, do forno, para ver se estava bom.
nesse eu queimei, eu não gritei, eu não fiz nada, eu simplesmente tirei a mão e botei embaixo d'água. Acontece, né, com o nosso tato, né, com nossos estímulos nervosos. Ó, voltando aqui rapidinho. A luz chega aos olhos, né, e nos permite enxergar o que está ao redor, porque o cérebro processa essa informação como elemento associado à visão. A audição. O cérebro interpreta a música que escutamos como som, o qual está relacionado à audição. O perfume exalado por uma flor chega ao nariz e é interpretado pelo cérebro, né, como um cheiro, que se refere ao olfato. Quando tocamos uma pena macia e sedosa, o cérebro reconhece esse estímulo por meio do tato. E os alimentos que mastigamos são traduzidos pelo cérebro como elementos associados ao paladar. Então, os nossos sentidos, como eu já havia falado para vocês, eles não sintonizam, né? Eles fazem com que a gente não se sinta no meio externo. E aqui, pessoal, como nós enxergamos, né? Como é que você enxerga? Okay? Você vai enxergar como, né? Como que faz com que você acabe enxergando? Opa, peraí. Peraí, turma, que apareceu um negócio aqui e travou. Peraí. A página. Hã? Qual a página? A página 3. 3. De qual livro? 4. Ó, tá, voltou agora aqui, ó. Como enxergamos? Muitas vezes, as imagens produzidas pelos seres humanos, né, nos surpreendem e ensinam a respeito de como enxergamos tudo ao redor. Observe a imagem a seguir. Olhe para essa imagem aqui em azul e o que ela estava causando na sua vista. Ou então olhe para a imagem no livro de vocês, que é a meio. O que vocês estão enxergando? Tipo, uns arcos, né? Com umas pontas, assim. Aí vai de um lado, aí do outro fica ao contrário e do outro contrário. Os arcos, um dentro do outro. Parece que tá girando um pouco, mas só quando eu olho. Só quando você olha assim. Quando você olha assim. Mas não dá muita ilusão de ótica. Não? Eu vejo aqui peixes. Peixes? Parece. Aqui, né, turma? Isso aqui, essas imagens, né? Elas pregam o que para a nossa visão? Ilusão de ótica, né? É igual essa aqui que eu vou colocar no fundo, ó, da minha imagem, ó, né? Parece que, ó, que vai lá no fundo, né? Tudo isso aqui é ilusão, né, de ótica, ó. A mesma coisa aqui, ó. Se você ficar olhando, vai doer a vista de vocês aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é ilusão de ótica, né? São pregados, né? Tá? Ó, possivelmente... Oi? Eu tenho astigmatismo. Então, quando eu olho muito para essas coisas, o meu olho dói mais do que o normal. É? A gente vai chegar lá numa aula mais para frente. Tem aqueles vídeos no YouTube ou talvez na internet que se você olhar fixamente para o centro de uma imagem, depois que você focar em outra coisa, vai ficar tudo mexendo. Tem isso também, acontece. Eu já vi esse vídeos e imagens relacionadas a isso. Na aula da semana que vem, a gente vai estudar, né, os problemas de visão, né, astigmatismo, miopia, né, hipermetropia, tudo isso a gente vai ver, ó. Possivelmente, você já se deparou com imagens similares a essa, ou com outras situações em que seus olhos lhe pregam uma peça, passando uma falsa ideia de realidade. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma ilusão ótica, né? Os olhos nos permitem reconhecer a realidade, o ambiente em que estamos e, dessa forma, interagir com ele. A luz é o elemento essencial para que esse evento ocorra, né? Aí o menino vai perguntar aqui, ó, ouvi alguém dizer que nós vemos tudo de cabeça para baixo, né? Isso é verdade? Sim, é verdade. Vamos conhecer a estrutura e funcionamento dos olhos, né? Assim você entenderá
como estruturas tão pequenas e tão complexas possibilita que nós enxergamos. Então, aqui, turma, ó, por exemplo... Oi? Essa aula me lembra do ano. O teu áudio cortou, eu não entendi. O teu áudio está travando. Segundo ano, no segundo ano, nem estudava aqui nessa escola. Tá. Continua. Minha vida foi uma mentira. Por quê? Porque a gente sempre chegou tudo de cabeça para baixo. Só que... Eu sabia disso. Se a gente não tivesse essa do cérebro que direita, se ele não tivesse essa função de deitar a imagem, a gente realmente viria de cabeça para baixo. Sim. Então, olha, rapidinho aqui, ó. Como eu falei aqui, a luz, ela é fundamental para que a gente consiga, né, enxergar e perceber as coisas. Turma, sabe uma curiosidade? Qual é a cor dos vegetais? A cor das plantas? São cores fortes. Normalmente. Em sua maioria, verde, né? Verde. Sabe por que verde? Porque o verde é a coloração, é a intensidade luminosa que a planta não consegue absorver. Então, a planta, ela não absorve o verde. O verde é refletido. Então, como o verde é refletido, nós enxergamos o verde nas plantas, né? Quando a planta faz a fotossíntese, que é para produzir açúcar, né? Ela absorve outras cores, principalmente o vermelho, o azul e o verde, ele é refletido. E o que chega à nossa visão? O verde. É por isso que a gente enxerga os vegetais de forma verde. Oi, quem está perguntando? Eu? Fala. Então, eu não entendi muito bem. Quer dizer que a beterraba, ela só é roxa porque ela consegue absorver a cor roxa? Não entendi. Não, aí da beterraba também, mas é por causa da pigmentação que ela tem, tá? É a sua pigmentação que ela armazena nela e dá aquela coloração. Tá? A cenoura também? Chama carotenoide. São pigmentos que dão coloração nas frutas. Mas eu estou falando assim, ó, no vegetal, na sua folha. Qual é a cor da folha? Verde. 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 A estrutura... a roxa, como... Débora, deixa o professor falar, pelo amor de Deus. Não, pode falar, tranquilo. A estrutura da planta que faz a fotossíntese está na folha. E como a fotossíntese é realizada na folha, a captação de luz luminosa, intensidade luminosa na folha, o verde não é absorvido e a folha reflete o verde, né? Aí a gente consegue enxergá-lo, né? Mas assim, né? Claro, quanto mais velha a planta vai ficando, ela vai perdendo aquela coloração verde, né? E há também ações de praga, né? Isso é para a aula mais para frente que a gente vai ver sobre isso, ok? Ó, órgãos relacionados à visão são os olhos, claro, né? Que a gente sabe disso. E eles, tá, pessoal, recebem estímulos luminosos, né? Raios de luz que penetram, né? Que respondem a fotorreceptores, né? Receptores sensíveis à luz existente nos olhos, os quais, por sua vez, convertem estímulos luminosos recebidos em pulsos nervosos. Então, a luz chega, é formada uma imagem lá na sua retina, que manda através de um nervo óptico. Manda para onde? Para o seu cérebro. O seu cérebro interpreta essa informação, ok? E aqui, turma, tá um olho humano, né? A estrutura básica de um olho humano. Quais são as principais 3 estruturas básicas que você consegue perceber? A parte externa. Internamente, né, ela tem mais estrutura. Mas o que você consegue perceber? Olha aqui, ó. A parte preta dos olhos, né? A pupila. Qual é a função da pupila? É por onde entra a luz, né? E a pupila, ela contrai e dilata, né? Então, ela tem capacidade de aumentar
e diminui de tamanho. Por que, professor, ela contrai e dilata? Porque depende de onde você está. Se a sua mãe mandou você ir lá no comércio, estou dando um exemplo, minha filha, vai lá no canto, no comércio, comprar uma água. Aí você sai meio-dia, né? Quente, aí você volta para sua casa. A sua casa está toda fechada, totalmente escura. Aí você entra na sua casa e você não enxerga nada. Por que dá aquele apagão? Porque a sua pupila, quando você está no sol lá, ela está contraída. E quando você entra na sua casa e está mais escuro, ela se dilata rapidamente. Então, essa contração, né, rapidamente. Opa, essa. Oi? Fala. Quando isso começa, eu tenho que ir no banheiro. Aí a luz vai ficar tudo claro. E quando eu saio, eu fico cegueta. O que acontece? É porque a nossa pupila, ela está regulando a entrada e a saída de luz. Se você estiver num ambiente escuro, a sua pupila, ela aumenta de tamanho. Se você estiver num ambiente claro, ela diminui, tá? Ela regula a entrada de luz, tá? Quais são as estruturas? Como eu falei para vocês, pupila, parte preta, e você tem a íris, né? Que fica ao redor da pupila. A íris que dá coloração aos nossos olhos, né? Verde, azul, né? Castanho, marrom, né? Essa variedade de coloração. Você tem a córnea, que é uma película, né, protetora, ok? A córnea, tá? Ela protege, né, a nossa íris, a nossa pupila. Dá um exemplo para vocês aqui de um menino, né? Quando eu não era professor, eu trabalhava em determinado local. E lá tinha uma guarda municipal, né? Ela era até colega minha lá, até amiga minha, né? E ela tinha um filho, né? Na época, esse filho dela, né? Todo presença, né? Todo bonitão, namorava uma menina. E a menina, para ela, ele não era bonito, né? Não era todo... não era bonito. Para ele ficar bonito, para ela, ele tinha que ter olhos claros, olhos azuis ou verdes. Aí, o que ele fez? Ele comprou uma lente de contato de cor verde, azul, não lembro direito. Só que o que aconteceu, pessoal? Ele não comprou numa ótica, ele comprou lá no camelô, aquelas lentes falsas, né? Aquelas réplicas. E o que aconteceu? Ele acabou esquecendo e dormiu com a lente. Então, de noite, né? Vê você coça, não percebe, você revira os olhos, a lente saiu do lugar, ela ficou mais para o lado. E o que começou? A liberar secreção, ela estava irritando, né? Que é remela. E o olho dele ficou tudo fechado. Quando ele acordou de manhã, ele foi coçar. Quando ele coçou, o que aconteceu? A lente cortou a córnea dele e cortou um pouco a pupila. O que acabou acontecendo? Ele perdeu a visão parcial de um dos lados. Então, ele enxerga de um lado embaçado. Ele vê um corte. Ele enxerga assim, né? Tá a visão normal, mas tem um corte bem assim, ó. É como se você andasse sempre e tivesse um cortezinho bem aqui, ó. Tá? Você vê uma manchinha preta. Então, ele queria ficar bonito, foi usar uma lente de camelô, acabou prejudicando a sua visão. Acabou tendo perda, né? Parcial da visão. Então, isso é arriscado, né? E mais para trás dos olhos, né? Já na parte interna, você tem a retina. Qual é a principal função da retina? É onde, pessoal, a imagem é formada. A imagem forma-se na retina. E a retina manda essa mensagem, né, essa imagem, para o nervo óptico. O nervo óptico manda a informação para o cérebro. Aí você vai interpretar aquela mensagem, ok? Então, essa é a estrutura dos nossos olhos. Ó. Você tem a esclera. Eu esqueci de falar a esclera, né? A esclera é a parte branca dos nossos olhos. E mais aqui, ó, você tem as pálpebras, né? Tanto pálpebras superiores como as pálpebras inferiores. E nas pálpebras você tem o quê? Os cílios, né? E você também tem os supercílios. Qual a função dos cílios e dos supercílios? Fazer com que o suor não penetre nos seus olhos e cause irritação, ok? E você pode também ter problema aqui na sua parte, ó. Aqui, ó, a parte branca, aqui, ó, você tá vendo? Opa!
A parte branca aqui, ó, é a esclera. E essa parte mais vermelha aqui, ó, é a conjuntiva. Se você tiver inflamação na conjuntiva, você vai ter o quê? Conjuntivite, né? Algum de vocês aí já teve conjuntivite? Eu já tive conjuntivite. Seu pai e sua mãe mandou você passar xixi nos olhos? Não, não. Não, né? Perguntem para eles, porque antigamente, né, falava-se que para você matar a conjuntivite, né, você acabava passando xixi, né? Isso eram teorias, né? Crenças populares, né, de antigamente. Na verdade, da professor, isso é só piorar. E é porque também no xixi, né, contém resíduos, né, preliminar, tem até bactérias também. Okay? E você pode também ter, né, o terçol, né, que é uma inflamação. Então, se você está com conjuntivite ou terçol e você coçar, pegar na mão de um coleguinha e esse seu coleguinha pegar e coçar os olhos, ele pode acabar contraindo, né? Então, pode acabar acontecendo dele, acabar se contaminando também, ok? Então, ó, falar para vocês aqui a função, né? Esclera, camada mais externa, né? Protege os olhos e o formato dele, né? Popularmente conhecido como parte branca dos olhos. Retina, camada mais interna, nela se encontra uma região denominada fóvea, relacionada à formação da imagem. A córnea, membrana fina que cobre a íris. E a íris é a parte responsável pela distribuição da cor dos olhos. E também, pessoal, a íris, juntamente com a pupila, né, regula essa entrada de energia luminosa. E você tem um cristalino, estrutura gelatinosa e elástica, né, conhecida também como lente. É no cristalino, por exemplo, que no seu avô, na sua avó, acaba acontecendo dele ficar esbranquiçado. Aí o que acontece? A pessoa fica com catarata, né? Ela não cuida com correção de óculos, só processo cirúrgico. Você tem dois líquidos, o humor aquoso e o humor vítreo. O humor aquoso é um líquido transparente que preenche o espaço mais externamente, né? Entre a córnea e o cristalino. Já o humor vítreo é o que preenche o olho internamente. E o nervo óptico é o cordão que conecta, né, os olhos ao cérebro, aonde que vai passar os impulsos nervosos e levar a informação daquilo que você está vendo para o cérebro. Ainda aqui, curiosidade, ó, como eu acabei de falar para vocês, olha, turma. Ó, o tamanho da pupila é regulado, né, pela contração e pelo relaxamento muscular da íris. De acordo com a quantidade de luz a que o olho é exposto em ambientes com muita luminosidade, a pupila se fecha. Em locais mais escuros, a pupila, né, ela dilata, ela acaba aumentando de tamanho, tá? Então, como eu falei para vocês agorinha, a pupila, turma, ela vai aumentar e vai diminuir de tamanho, mas isso depende da localidade aonde você estiver, ok? Se você estiver no ambiente escuro, a sua pupila estará dilatada. Se você estiver no ambiente claro, a sua pupila estará contraída, ela estará menor no seu tamanho, ok? Ainda aqui continuando, ó, a formação da imagem. Como é que ocorre a formação da imagem? A formação da imagem, ela se forma onde, pessoal? Aqui na retina. Olha, você está vendo aqui que ele está vendo o objeto, né? Que é aquele doguinho. Quando ele está olhando o doguinho, a imagem do doguinho vai ser formada lá na retina, só que de forma inversa, né? De cabeça para baixo. Você está olhando aquele cachorro, só que a imagem dele chega aqui, ó, de cabeça para baixo. Quem é que faz, pessoal, a regulação da imagem? O seu encéfalo, o seu cérebro. Você pode ver mais aqui, ó, que o encéfalo, não, o seu cérebro, ele vai interpretar essa imagem, fazendo com que ela fique na posição correta. Então, por onde que passa a energia luminosa, né, do objeto que você está percebendo? Passa pela córnea, passa pela pupila, passa pelo humor aquoso,
passa pelo cristalino e é formada na retina. E a retina manda a informação dessa imagem para o nervo óptico, que leva para onde? O seu encéfalo, aonde ele vai interpretar e desvirar a imagem, ok? E uma curiosidade aqui, turma, ó, de olho na natureza. Diversos tipos de estruturas oculares são observados na natureza. As corujas, por exemplo, têm um par de olhos grandes, que facilita a percepção de presas a uma distância considerável, mesmo no escuro. Já os olhos dos insetos são formados por centenas de microtúbulos, responsáveis individualmente pela visualização minúscula. Só que como ele tem vários microtúbulos, esses microtúbulos se unem para formar a imagem completa, né? Você está observando o olho de uma mosca aqui, ó. O olho da mosca é desse formato, né? E o que acontece aqui, ó? O que vai acontecer aqui, turma? Cada microtúbulo desse aqui, ó, vai conseguir perceber, né, a imagem, ele vai conseguir fazer a observação da imagem, ok? Continuando aqui, ó. Gil, a gente vai fazer a atividade? A atividade só na próxima aula. Mas se você quiser fazer, você já pode, né? Você já antecipa a atividade do livro, que eu iria pedir na segunda-feira. Não vou pedir hoje, eu vou pedir só segunda-feira, tá? Essa atividade aqui dessas páginas. Mas se você tiver de tempo livre e quiser fazer, você já pode ir fazendo, né? Aí segunda-feira você está livre. Mas vai de você, tá? Eu só vou cobrar na segunda-feira. Por que algumas pessoas não enxergam tão bem, né? Quando uma pessoa está com dificuldade para enxergar, geralmente consulta, né, o oftalmologista e ele receita um óculos ou uma lente de contato, né? Por que uma lente de contato, né? As lentes de contato, né, elas vão facilitar e corrigir a formação da imagem lá na retina, fazer com que essa pessoa consiga enxergar direito, né? Por exemplo, eu tenho miopia. Eu, sem óculos, não enxergo quem está lá no fundo. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia enxergar só os que estão na primeira fila. Quem está lá no fundo, eu não ia enxergar o rosto. Então, eu uso óculos para corrigir a minha miopia, né? Que é para fazer com que eu consiga enxergar aquilo que está longe. Oi? Tenho, acho que astigmatismo. E eu usei óculos por 3 anos. E esse ano eu descobri que eu não preciso mais, porque ele corrigiu. Corrigiu o teu astigmatismo, né? Gil, mas tem... Mas pode ter um pouquinho, às vezes se corta com toy-toy. Tu não vai mais ver as imagens totalmente embaçadas e um pouco tortas, né? Ele faz essa correção. Mas, assim, para mim, ó, o meu grau aumentou. Quanto mais você vai usando óculos, maior o seu grau vai ficando, né? Quem foi que falou aí? Algum menino falou? Não, tio, fui eu. Também tem cirurgias que corrigem a visão, não tem? Tem, mas elas são extremamente caras. O óculos é mais barato, né, para você utilizar. Continuando, ó, as lentes são utilizadas em muitas situações. Algumas delas possibilitam a visualização aumentada dos objetos e outras a visualização reduzida. Entre os vários tipos de lentes que existem, as principais são as divergentes e as convergentes, né? Por que elas são importantes? Porque, turma, as lentes convergentes e divergentes, elas vão regular a formação da nossa imagem, né? E, ó, quando utilizamos uma lupa para observar um inseto, nós enxergamos com um tamanho bem maior. Por outro lado, uma câmera digital com a função zoom pode reduzir ou aumentar o que vemos, né? E as câmeras fotográficas, turma, elas foram criadas, tal, elas foram baseadas primeiramente nos nossos olhos, ó. Você pode observar aqui, ó. Você tem a córnea, você tem a pupila, você tem o cristalino e a retina. Então, a máquina fotográfica,
ela é baseada na estrutura dos nossos olhos. Ó, aqui você tem um filtro. Aquele filtro é a córnea. Aqui você tem um cristalino. Qual é a função do cristalino? Regular o tamanho da imagem, né? Você, às vezes, consegue regular, né? Você consegue focar num objeto e focar em outro, né? Você foca em um e perde a visão focada do outro, né? Então, você consegue regular a sua visão, né? Você consegue focar em algo que está mais longe ou em algo que está mais próximo. Possui a pupila, né? Que é onde a imagem vai ser direcionada, onde a imagem vai ser centralizada e entrada. E você tem um sensor, que é a retina, aonde a imagem será formada. Então, os olhos, turma, as máquinas fotográficas, elas são baseadas nos nossos olhos, tá? Então, a sua funcionalidade de uma máquina digital, ela aparece com nossos olhos. Claro, né, alunos, que elas são bem mais aperfeiçoadas, né? Você consegue observá-la com maior nitidez, com melhor resolução do que os nossos olhos pode, né, perceber, ok? Então, turma, era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre problemas de visão, ok? Porque se eu falar muito, ó, se eu falar mais um pouquinho, ó, praticamente acabou o livro de vocês, ó. Tá? Praticamente, ó, acabou e já vai começar outro sentido, ó. Ok, turma? Então, próxima aula, que vai ser segunda-feira, eu vou continuar. Na aula de hoje, não vai ter exercício, tá? Mas como eu já falei, aquele aluno... Opa! Aquele aluno que quiser, né, indo fazer, ele pode fazer, tá? Não está proibido, tá? Então, essa aula de hoje era isso, tá? Por enquanto. Eu vou colocar um vídeo lá no Eclass, tá? Eu vou postar esse vídeo no Eclass para aquele aluno que não assistiu. E eu vou mandar um outro vídeo, tá, pessoal? Só que ele é legendado, tá? Ele fica a critério para você assistir. Você assiste ele ou não, tá? Porque é o segundo horário. O segundo horário é para você assistir esse vídeo. Só que ele está legendado. Só que a legenda dele, a fala, é bem devagar, tá? Aí você consegue acompanhar direitinho. Ele fala um pouco da visão e do tato. Ele é bem legal. Ele é da BBC, tá? Ligue a câmera aí, pessoal, para mim registrar a frequência, ok? Vamos lá. Só para bater o print rapidinho. Quanto mais rápido vocês ligam, mais rápido vocês vão desligar também. Vamos lá, cadê a Giovana Norte, a Ayla, Patrícia, para mim saber mesmo se vocês estavam aí, ok? É rapidinho, vamos lá. Ligue aí, quando todo mundo ligar, aí já bate a foto. Cadê a Ayla? Cadê o Lameira? Vamos lá, Lameira. Tô ligando a câmera. Ah, rápido, vai. Já? Lameira não vai ligar, né? No 3, vocês sorriam. 1, 2, 3, vai. Oi, turma. Ok? Eu vou mandar o vídeo lá, aí vocês entram e assistam, tá? Foi bom falar com vocês. Sem atividade hoje. A quinta-feira que vem, aula no Zoom, tá? A quinta-feira que vem será no Zoom. Segunda-feira, aula gravada. Tchau. Bom falar com vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, Débora, Marjorie, Patrícia, Ayla, Lameira, Tchau. Olivia. Tchau.